Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 12 de abril de 2021 e eu quero comentar com vocês aqui mais sobre esse fato do Cajuru, né? Será que é um sniper brasileiro aí frente ao governo Bolsonaro? Cajuru, novo sniper brasileiro? Não sei, né? Vamos ver agora. Os advogados aí, o Congresso, tem que colocar o impeachment do Bolsonaro, porque, segundo alguns advogados criminalistas, não sou o Marcão, não sou eu, o Marcão, aqui do canal Neutralizando, quem está dizendo isso, mas são advogados que trabalham na área, né? E que estão dizendo que, após essa conversa que o Cajuru teve, que foi divulgada nesse fim de semana, né, dia 11, como muita gente viu aí, sendo publicada principalmente na Rede Globo, no Fantástico, né, em vários canais aí da imprensa livre, da qual o Bolsonaro é contra, né, da qual o Bolsonaro quer derrubar, né, os seus aliados querem derrubar. Olha só, isso é muito semelhante ao que antecedeu, né, mas muito semelhante mesmo a o que aconteceu antes do regime nazista tomar poder na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. A mesma história, né? O discurso do comunismo, conquistando aí cristãos, conquistando evangélicos, com o velho discurso bem semelhante ao do nazista. Não, que o comunismo está avançando, que os comunistas querem me prejudicar, que os comunistas que estão nas instituições querem prejudicar o governo. Ou seja, pessoal, dá a entender, né? É muito semelhante com a mesma teoria da conspiração que foi propagada na Alemanha nazista, sabendo-se que essa teoria da conspiração foi criada lá na antiga União Soviética, né? O que chamam hoje de comunismo. Então, como disse aí em vídeos anteriores, nós temos que tomar cuidado sim com essa espada de dois gumes, tanto com o comunismo de verdade, né? Não como de mentirinha, que está sendo levantada aí pelo governo Bolsonaro e seus aliados, de que os comunistas estão querendo prejudicá-lo, né? Como também o outro lado da espada, que a gente não pode escorregar e que muita gente, de forma inocente, já está escorregando aí para o lado, né, das semelhanças, muitas semelhanças nazistas. E as pessoas precisam ficar atentas, principalmente os evangélicos, né, os cristãos, alguns católicos, maçons. Olha só, não foram só os judeus que foram vítimas do holocausto nazista, né? Não foram só os judeus, maçons também estavam lá no meio. E eu vejo muitos maçons apoiando Bolsonaro diante de tantas mentiras. Essas mentiras todas as pessoas podem comprová-las na internet. Ainda existe essa liberdade, né? Mas me parece que se este governo continuar, parece mesmo que essa liberdade nós não vamos ter, né? Então é assim, tudo está caminhando, possivelmente, as coisas estão caminhando assim. O Bolsonaro, ele não quer uma liberdade. No meu ponto de vista, o Bolsonaro não quer uma liberdade. As conspirações que ele anda querendo promover, né, inclusive citando o estado de sítio. Olha só o absurdo, o estado de sítio é para uma situação de guerra, como determina a Constituição. E o Bolsonaro está usando do fato, né, da pandemia. Isso é uma situação global. Isso não está acontecendo no Brasil. Nós não estamos em guerra com outra nação. Nós estamos em guerra, né, ou outras nações. Nós estamos em guerra para combater um vírus. Olha só como é extremamente grande a diferença de combater um vírus que precisa de restrições. Não podemos ficar aglomerando, não podemos ficar espalhando o vírus, porque senão não tem vagas nos hospitais, né? E se isso for promovido como Bolsonaro e seus aliados andam fazendo desde o começo da pandemia, né? Aonde ele desdenhou a vacina, né? Foi contra aí, diante de muitas restrições que pessoas se pautando pela ciência teve que fazer e ainda continua dessa mesma forma. Mas o Bolsonaro, conspirando com a história aí do estado de sítio, parece que ele quer usar da pandemia para criar essa falsa história de que todos os seus oponentes, né,
Olha só, todos os seus oponentes são comunistas, até quem os apoiava. Você lembra aí do Major Olímpio, né, do qual eu votei no Major Olímpio, que se colocou contra o Bolsonaro por conta das suas atitudes. E aí ele foi automaticamente rotulado de quê? De comunista, de traidor, sendo que é o contrário. Bolsonaro que é o grande traidor. Quem que é o grande mentiroso até o presente momento? Quem desdenhou da vacina, né? Bom, depois dessa conversa aí que o Cajuru teve com o Bolsonaro, inclusive, o Cajuru informou o próprio Bolsonaro que ele colocaria público, né, 20 minutos antes. O Cajuru fez uma gravação que eu vou disponibilizar aí para vocês no fim do vídeo, né, onde ele teve uma conversa com o Bolsonaro e ele avisou o próprio Bolsonaro de que em 20 minutos ele iria colocar a conversa que teve com o presidente para que todos pudessem ver. Só que o Bolsonaro, né, ele diz o seguinte, porque ele não conhece a lei, ele trabalha conspirando, ele não trabalha com a Constituição, ele trabalha conspirando, utilizando os momentos que são adequados, que corroboram com as suas ideias malucas, assim também como a de vários apoiadores e os teóricos da conspiração. Por falar em teoria da conspiração, é bom lembrar também que o próprio Bolsonaro queria colocar aí no Ministério da Educação um sujeito que se chama Olavo de Carvalho, que fez várias publicações em que ele afirma que não há como refutar a teoria da Terra plana. Olha só o cabimento. Então, segundo o teórico da conspiração Olavo de Carvalho, ninguém pode refutar a teoria da Terra plana, dando a entender, né, que a Terra é plana. E cientificamente, já faz muitos anos, hoje existem as facilidades da tecnologia que provam que a Terra ela é esférica, né? Então você ainda acredita, mesmo depois dessas situações, das teorias da conspiração, né, desdenhando da vacina, querendo colocar no Ministério da Educação um cara que acredita, entre aspas, que a Terra é plana. E o mais agravante, movimentos que acompanham essa teoria da conspiração são extremamente graves, porque são movimentos anti-vacina, são movimentos anti-democracia, são movimentos que negam o Holocausto, são movimentos que têm muita semelhança com o movimento nazista, muita semelhança com o movimento supremacista branco, né? Os fatos todos estão aí na internet. É claro que eu não vou pegar um por um aqui e explicar nesse vídeo, mostrar, não, até mesmo porque estamos falando aqui da conversa do Cajuru com o Bolsonaro. E aí na conversa, depois da conversa, o Bolsonaro diz, olha só o que ele disse, seria necessária autorização judicial para a gravação do diálogo ter sido feita pelo parlamentar, o que não é verdade, certo? Isso que o Bolsonaro disse, que seria necessária autorização judicial para publicar uma conversa que ele teve com o Cajuru, isso não é verdade. Tá? E o que é verdade são os advogados criminalistas disseram logo após essa conversa que o Cajuru teve com o Bolsonaro. Diante do que foi publicado, advogados criminalistas estão dizendo que o que o Bolsonaro cometeu na realidade nessa conversa, querendo aí claramente com as instituições, calar as instituições, ele cometeu, segundo os advogados, crime de responsabilidade. Então, quando você vê um Arthur Lira dizendo que o Bolsonaro está, né, dando a entender que o Bolsonaro está num sinal amarelo, eu acho que tem muita gente ingênua acreditando no Arthur Lira, né, no Pachecão lá também, e se esquecem que esses dois elementos vêm do próprio governo. São apoiados do Bolsonaro. Então, quando o Arthur Lira disse que se acendeu uma luz amarela lá, eu sinceramente não acreditei e não acredito que eles sejam capazes de levantar
né, de apoiar o impeachment, o impedimento contra o seu próprio parceiro, que é o presidente Jair Bolsonaro. A tendência é que, se isso não acontecer o mais rápido possível, a tendência que eu quero dizer é o impeachment do Bolsonaro. Ele tem chances, sim, ele tem chances, apesar de alguns analistas dizerem que não, mas eu acredito que ele tem chances ainda de provocar uma ditadura aqui no Brasil, certo? E eu acredito que ele tem capacidade de fazer isso. Não duvido das maluquices do Bolsonaro e dos aliados que acompanham ele nessa loucura, nessas teorias da conspiração, ainda mais inflamando as pessoas ignorantes de que existe, né, de forma imaginária, um movimento comunista querendo prejudicá-lo. Ora, se existe um movimento que o apoia de forma bastante secreta, que é o governo russo, né? Basta a gente ver aí as situações que aconteceram ultimamente com as próprias investigações que o FBI, né, o Serviço de Inteligência americano, o FBI, revelou ultimamente em relação ao governo Trump. Foi revelado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, todo mundo viu, que o governo russo interferiu através do Donald Trump no governo americano, né, para difamar o Joe Biden e dar apoio a quem? Ao Donald Trump. Olha só, e quem foi lá nos Estados Unidos bater continência? Foi para os Estados Unidos. Foi para os States. Não, não foi. Bolsonaro não foi bater continência para os Estados Unidos. Senão ele teria batido continência para o Joe Biden. Ele não representa os Estados Unidos? E a gente viu aí no seu posicionamento, quando o Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, e até antecipadamente, né, quando já se sabia que ele já tinha ganhado as eleições através das votações, né, dos colégios eleitorais lá nos Estados Unidos, ele demorou, né, para acreditar realmente que o Biden tinha ganhado. Do mesmo modo que os países comunistas, como a Rússia, como a Coreia do Norte, como a China, né, ele demorou a reconhecer que o Biden tinha ganhado. Então o negócio é simples, né? A identificação dessa suposta onda comunista que o Bolsonaro quer emplacar, principalmente dos ignorantes, os aliados nem se fala, mas é em cima dos ignorantes, que ainda confiam no que o Bolsonaro, nas mentiras que o Bolsonaro anda pregando. Então, se existe um movimento comunista, é o que o apoia, não de forma visível, mas de forma secreta. Porque se o Bolsonaro foi lá bater continência para o Trump, que é apoiado pelo governo russo, pelo Vladimir Putin, automaticamente Bolsonaro é apoiado também pelo mesmo governo que apoiou o Trump e que apoiou o ditador na Venezuela, assim também com o apoio do Irã. Certo? Se existe realmente um movimento comunista que o Bolsonaro tanto quer colocar na cabeça das pessoas, o movimento comunista está vindo daí, do governo russo, certo? Não da comunidade, não das pessoas que passaram a desacreditar nas loucuras do Bolsonaro, que deixaram de apoiá-lo, e aí sim, diante dessas teorias da conspiração, Bolsonaro vem levantando falsamente que são comunistas. Não são, são pessoas que não se agradam mais das atitudes levianas, né? Principalmente em relação à pandemia, em relação aí à vacina. Bom, em agosto o Bolsonaro ele cancelou mais de 70 milhões de vacinas, né, que teriam sido negociadas em agosto com o laboratório Pfizer. Seriam 70 milhões a mais. Nós somos aí mais de 220 milhões de pessoas, né? 7, 14, 21, um terço, né? Um terço, mas somando as vacinas, né, com a Coronavac, a AstraZeneca, bom, mais da metade da população, acredito eu, que até metade deste ano de 2021 provavelmente já estaria vacinada, assim como a população dos Estados Unidos. Mas não, Bolsonaro ele desdenhou, ele usou e continua usando a pandemia para criar as suas conspirações.
E ainda afirmar falsamente, né, para cima das pessoas que deixaram de apoiá-lo e acusá-las de comunistas. E a forma como ele e os apoiadores acusam essas pessoas é como se elas fossem criminosas. Então, se existe um movimento da qual o Bolsonaro acredita que supostamente existem um poder comunista querendo derrubá-lo, a coisa não funciona assim. No meu entendimento, o comunismo parte da Rússia, do governo russo, que apoiou tanto o Trump e que apoia, na minha opinião, de forma secreta o Bolsonaro, né? Porque queria lá nos Estados Unidos difamar. Eles tentaram destruir a reputação do Joe Biden. E aí é só fazer a comparação dos laços de amizade que o Joe Biden tem com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, né? Eles têm fortes amizades, eles têm laços familiares extremamente de respeito. Então, assim, se o Bolsonaro respeita o Estado de Israel, por que ele não respeita o Joe Biden? Sendo que eles têm um laço de amizade, um compromisso fraternal, né? Um compromisso com a democracia, da qual o Bolsonaro não está alinhado. Bolsonaro, ele se diz alinhado com Israel porque ele quer a aprovação dos cristãos. Mas em contrapartida, o outro lado, que é o Joe Biden, que tem fortes laços de democracia e de amizades fraternais, inclusive de família, com o primeiro-ministro de Israel, o Bolsonaro não apoia. É estranho isso, não é? Para mim não é. Coincidências, né, assim, ou divergências, melhor dizendo, divergências dessa maneira que o Bolsonaro não quer aceitar, elas não são estranhas. Elas são claramente visíveis de que o Bolsonaro é um falso. De que o Bolsonaro é um falso político. Certo? Tanto é que as mentiras dele estão todas aí, mais de 2.200. Ele mente assim, na cara. É um presidente que mente na cara larga. Todos os fatos estão aí. Então o Bolsonaro, ele diz que foi gravado em uma conversa telefônica, está certo? Foi o que ele disse hoje. Eu fui gravado em uma conversa telefônica, está certo? A que ponto chegamos no Brasil? Gravado? Comentou para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada nesta manhã. A gravação é só com autorização judicial. Olha só como o Bolsonaro não conhece, não tem uma assessoria, ou se tem, ele ignora, né? Porque isso não precisa de autorização judicial, coisa nenhuma. Fala bobagem ao vento, mente constantemente, mentiu aí mais uma vez, tá? Porque isso aqui, para liberar a conversa entre Cajuru e Bolsonaro, basta o Cajuru ou o Bolsonaro colocar aí em público. Não precisa de autorização judicial. Então é o seguinte, pessoal, o Cajuru, ele disse que avisou o Bolsonaro da gravação 20 minutos antes de publicá-la. Isso aqui está no dia 11, foi ontem, domingo, 11 de abril de 2021. Avisei ele, Bolsonaro, 12h40, que a conversa nossa seria publicada a 1h da tarde. E assim eu fiz, disse Cajuru. Na conversa, Bolsonaro diz temer que CPI investigue só o governo federal e instrui o senador a incluir estados e municípios. Outro erro do Bolsonaro, né? Porque quem investiga o estado e quem investiga o município, no caso do estado é a Assembleia e no caso do município é a Câmara Municipal, né? E isso parece que o Bolsonaro ignora, parece que o Bolsonaro não sabe, né? Como diz o próprio senador Cajuru, é um ignoto. Então, segundo os criminalistas, né, os advogados criminalistas, após essa conversa entre Cajuru e Bolsonaro, diante do que o Bolsonaro disse em relação à instituição, cabe sim crime de responsabilidade. E aí, quando que essa brincadeira vai começar? Ou vocês vão esperar o Brasil virar uma bola de fogo e essa nação ir cada vez mais para o abismo? Porque é exatamente isso que esse conspirador está fazendo com a nação brasileira, né? Está colocando o nome do Brasil
no abismo, está colocando os brasileiros na lama, e para a gente recuperar essa imagem vai demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de conferir aí a conversa entre Cajuru e o Bolsonaro. Sejam justos, não se precipitem, não julguem, principalmente a uma pessoa como eu, pela minha história, de forma irresponsável. Eu nunca pedi uma agulha ao presidente da República. Eu não negocio com ele em troca de nada. A minha honra não tem preço, até porque a honra não tem preço. Se de outros tem, julguem os outros. A mim, por favor, me respeitem, do mesmo jeito que eu os respeito. Vamos então à conversa exclusiva entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu ontem à noite. Manda pro ar. Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada desse maneiro. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Não, então olha só. Você tem eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é autor da CPI. Então o autor, o objetivo do autor, não sei quem é, o objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no trato da Covid. Não é meu caso. Tudo bem. Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes, mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo joio, né, presidente? Olha só, nas suas entrevistas, o senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é certo. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Então, mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Lulu, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Aí não é. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Tá para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Sim, mas eu só queria que o senhor desse crédito a mim nesse ponto. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla e investigar. Isso, E nunca revanchista. E nunca revanchista. Para você. Pode deixar que, tendo oportunidade, eu falo com a vida e cito que a minha conversa, vou citar a minha conversa contigo, a CPI ampla do Covid
tá certo? E também que o Supremo, né, com o ministro que... Exatamente. Se ele fez com a CPI, ele tem que fazer também com o ministro, né? Sim, tá ok. Né? Quer dizer, então foi uma coisa justa. Agora, o que é difícil para mim é que eu tenho uma posição dessa presente. Aí todo mundo vem contra mim, porque a fala do senhor generaliza todo mundo. Né? O Cajuru, não é só eu, não. Todo mundo que conversar com o senhor como eu acho que o senhor tem que separar o joio do trigo. Qualquer pessoa que eu conversar fala o seguinte, olha, o Cajuru foi bem intencionado, só que a CPI é restrita. Exato. Ele agora vai fazer o possível para que seja a CPI ampla. Isso. Da minha parte, sem problema nenhum. Eu não abri muito. Questionou o Supremo, que deve ser o próprio Barroso, que Isso. vai... Não, deve ser, não tem que ser, por causa daquela palavra jurídica pretento. Então, juridicamente, ele é obrigado a opinar, ele não pode colocar em nome de outro ministro. Prevento. Desculpa, prevento. E ele vai ter que despachar. Né, ele não pode colocar em mão de outro. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que modéstia à parte, eu acho que eu fui bem nessa, né? Não, bem não, você foi 10. Foi 10. Então, acho que o que vai acontecer, eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém do Supremo. Ou bota tudo, ou 0-0. Eu sou a favor de botar tudo pra frente. Claro, vamos pro pau. Agora... Porque a questão o Cajuru, a questão do vírus, ninguém vai curar, não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos, né, que pegassem recurso, aplicassem realmente em pós-saúde, hospital. Claro. Então, assim, presidente, eu sou justo. Eu nunca pedi nem uma agulha pro senhor sabe disso. 100% afinado, Cajuru. Estamos 100% afinados. Fique tranquilo. Eu nunca pedi uma agulha pro senhor, nunca vou pedir. Eu só quero justiça, presidente. Se eu tiver para te dar algo aqui, sei que você vai fazer bom uso disso e disso. Fica tranquilo. O senhor me ajudou no quê? O senhor foi o único presidente da República da história do Brasil que ajudou o diabetes. Né? E isso aí é tomar lá da cá? Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, né? Tá certo. Tá, abraço pra você. Parabéns, Cajuru. Bom fim de semana e saúde, tá? Valeu, até mais. Tchau.